Amados irmãos e irmãs, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Amém? É sempre uma satisfação imensa interagir com todos vocês, fazer novos vídeos, fazer novas transmissões. E estamos aqui mais uma vez para fazermos mais uma breve transmissão. Eu sou o pastor Daniel e estou dando o estudo do livro do Apocalipse. E neste momento estamos estudando sobre a carta destinada à comunidade em Pérgamo, certo? A carta destinada à igreja em Pérgamo. E então vamos ler agora Apocalipse, capítulo 2, versículo 13. Apocalipse 2, versículo 13, que diz: Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Amém, amados irmãos e irmãs? Então, como podemos entender essa passagem? Ela parece até um pouco complexa e difícil de entendimento pelas descrições que ela traz, mas vamos entender aqui. O Senhor Jesus diz: eu sei as tuas obras. Ele começa fazendo um elogio aqui, nesse versículo, no versículo 13, à comunidade em Pérgamo, porque ele conhecia as suas obras. Eu sei as tuas obras. E onde habitas? Veja, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Veja a dificuldade que os cristãos em Pérgamo tinham. O Senhor Jesus já começa aqui no versículo 13 fazendo um elogio à comunidade de Pérgamo, porque eles estavam perseverando na fé cristã justamente onde Satanás habita. Por quê? Ele faz essa descrição de Pérgamo como sendo o lugar onde se localiza o trono de Satanás. Será que é um trono geográfico? É óbvio, evidentemente que não. Mas vamos entender aqui. Quem estuda história sabe muito bem que Pérgamo era uma cidade que promovia o culto idolátrico ao imperador romano. Isso, culto oficial de Roma, dentro do contexto da época. Então, além de Pérgamo promover o culto ao imperador, e nós sabemos que a idolatria é uma das abominações que Deus mais condena durante toda a Bíblia, durante a Bíblia inteira, Deus condena a idolatria. Então veja, Pérgamo também promovia outros tipos de cultos. Então veja, então os habitantes de Pérgamo também adoravam outras divindades falsas, como Atenas, como Zeus, como Dionísio, como Asclépio, etc. Porém, os cristãos só cultuavam um único e verdadeiro Deus. Então, adorar ao imperador era justamente se apostatar. Então veja que os cristãos jamais fariam isso. Então veja, jamais abriu mão. Então aqui, veja que a passagem diz: eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negaste a minha fé. E ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então, como Pérgamo promovia o culto idolátrico, o culto oficial da religião pagã de Roma, quem estuda história sabe que, posteriormente, Pérgamo também erigiu templos para imperadores
né, como Trajano e Severo, por exemplo. Então, veja, que os cristãos não adoravam outro, não tinham outro como Senhor, somente a Cristo. Então, veja, meus amados irmãos. Então, adorar aos imperadores é adorar outro Senhor, adorar outros senhores. E os cristãos só tinham um Senhor. Paulo é muito claro, quando lá em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6, ele diz, né, para nós há um só Deus, o Pai, e um só Senhor Jesus Cristo. Então veja, amados irmãos. Então ele cita aqui na passagem Antipas como uma fiel testemunha. Veja que Antipas, ele não é mencionado em outros livros da Bíblia. Ele é mencionado somente aqui, dentro desse contexto, no livro do Apocalipse. Provavelmente Antipas fosse um cristão fiel que havia sido martirizado por causa da palavra de Deus, por defender os princípios da fé cristã. Então, quando ele diz aqui, retens o meu nome e não negaste a minha fé, a fé de Jesus. A fé de Jesus é diferente da fé em Jesus, porque a fé em Jesus pode ser até uma fé relativa. Até mesmo grupos que não são ortodoxos ou que não são autenticamente cristãos podem ter a fé em Jesus. Mas a fé de Jesus é diferente, porque a fé nas verdades reveladas do cristianismo. Aí é onde está a diferença. Então a fé de Jesus é diferente da fé em Jesus. E diz, e não negaste a minha fé, e ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Ele faz mais uma referência, né, a Pérgamo, sendo como onde Satanás habita, justamente por causa da idolatria, do culto oficial ao imperador que Pérgamo promovia. E Antipas morreu defendendo as verdades da fé cristã. Por isso que ele é chamado de fiel testemunha. A palavra testemunhar, ela vem do grego martiria, né? E a palavra mártir vem de martus ou martis, né? Então tem a ver realmente com testemunho, né? Então o verdadeiro mártir é aquele que testemunha a Cristo a ponto de morrer por ele. E nós temos exemplo na história do cristianismo, um grande número de mártires que morreram pelas verdades da fé cristã. Então, amados irmãos e irmãs, nos vídeos que iremos fazer posteriormente, nós iremos falar mais sobre a carta direcionada e dirigida à comunidade em Pérgamo. Então, que Deus abençoe a todos vocês e que todos possam crescer cada vez mais na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.